Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael Mendes, eu sou endocrinologista e eu tô aqui mais uma vez para falar com vocês a respeito daquela série de perguntas de consultório, tá? E hoje a pergunta é: doutor, eu quero fazer uma cirurgia bariátrica, e aí, eu posso ou não posso? Oi, é comum chegar aqui no consultório a pessoa querendo fazer uma cirurgia bariátrica. Doutor, eu já tentei várias coisas, eu já tentei emagrecer fazendo uso de medicação, eu já perdi bastante peso e depois voltei a ganhar peso, eu já usei remédios diferentes, eu já fiz dietas diferentes, mas eu não consigo ter um resultado. E aí, eu queria fazer uma cirurgia bariátrica. Olha, a cirurgia bariátrica, né, que é a cirurgia de redução de estômago, ou que tem o bypass junto, a gente pode até falar isso de um outro dia, mas ela é uma técnica bacana para você conseguir uma redução de peso. O que a gente precisa de lembrar é que isso é uma ferramenta, ela não é o tratamento. A cirurgia bariátrica, ela faz com que a pessoa tenha mais facilidade em alcançar um resultado, mas elas têm que obrigatoriamente vir dentro de um contexto. A pessoa precisa de fazer junto com a cirurgia uma mudança do estilo de vida, ela precisa de fazer exercício físico, ela precisa de fazer uma mudança no estilo de alimentação dela. Então não é só chegar lá, tirou metade do estômago, tirou 3/3 do estômago e resolveu o problema. A pessoa precisa de fazer uma mudança, tá? Então, visto que ela tem já a indicação, a cirurgia bariátrica vai ser um grande aliado para que ela consiga esse resultado. Quem que pode fazer cirurgia bariátrica? Primeiro, a gente olha para a idade. Menores de 16 anos de idade, somente quando eles têm uma síndrome genética que causa obesidade, como por exemplo a síndrome de Prader-Willi, e quando você tem pelo menos 2 especialistas, tá, titulados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, atestando a necessidade daquela criança ou daquele adolescente de fazer uma cirurgia. Eu acho que é uma situação muito delicada. Então, tirando o quadro de síndrome genética, tá, eu acho que assim seriam casos extremos, eu não vejo isso com frequência. Entre 16 e 18 anos de idade, essa criança precisa de ser avaliada, esse adolescente precisa de ser avaliado por uma equipe multidisciplinar que ateste a real necessidade e deve existir a concordância da família. Entre 18 e 65 fica a grande maioria dos pacientes, tá? Esses não tem uma restrição em relação à idade. E acima dos 65 anos de idade, a gente tem que ver se o risco vale o benefício. Então a pessoa também tem que ser avaliada por uma equipe multidisciplinar para dizer que essa pessoa precisa de fazer a cirurgia. Em relação ao peso, a gente usa uma continha chamada de índice de massa corporal. O índice de massa corporal, ele é uma conta que você faz multiplicando a sua altura ao quadrado, pegando o seu peso total e dividindo por esse resultado. Tudo quanto é revistinha na internet, um monte de sites diferentes tem essa conta. Então é super fácil de você conseguir essa quantia. Então vamos começar de cima para baixo. Pessoas com obesidade mórbida, ou seja, com índice de massa corporal acima de 40. Essas pessoas têm indicação de cirurgia bariátrica. Pessoas com índice de massa corporal entre 35 e 40. Essas pessoas têm um nível de obesidade que, se elas tiverem uma comorbidade, pode ser indicada uma cirurgia. O que é uma comorbidade? Essa é talvez uma das perguntas mais frequentes. Comorbidade é uma doença, é uma situação ocasionada pelo excesso de peso, que quando você diminui o peso da pessoa, essa situação vai melhorar. Por exemplo, a pessoa que tem hipertensão arterial, na hora que ela faz uma cirurgia bariátrica e perde peso, a pressão dela baixa, então ela melhora. É uma comorbidade. Diabetes, quando a pessoa emagrece, o diabetes melhora. Isso é uma comorbidade. Quando a pessoa tem uma hérnia de disco, quando ela tem artrose no quadril, artrose no joelho, são situações que a perda de peso favorece a melhora do paciente. Pode não curar, mas vai melhorar a qualidade de vida dele. Situações como infertilidade nas mulheres, mulheres que têm ovário policístico, que têm dificuldade para engravidar, tá? Quando elas perdem peso, elas têm mais facilidade. Então são doenças ou situações que melhoram quando você perde peso e que você precisa de uma perda de peso grande para resolver isso. Quando a pessoa tem um índice de massa corporal entre 30 e 35, ela precisa de ter uma doença grave, atestada por um especialista, dizendo que essa pessoa vai melhorar com a cirurgia bariátrica. Por exemplo, um diabetes muito grave. Uma pessoa que esteja tomando várias medicações, que faça uma dieta, mas que mesmo assim não consiga fazer o controle da doença. Aí, entre 30 e 35, a pessoa pode fazer uma cirurgia também.
É uma situação um pouco mais delicada também, porque ela precisa de um atestado de pelo menos 2 especialistas para poder fazer com que ela faça essa cirurgia para que ela seja aprovada. Em relação à duração da doença, estou cansado de ser gordo, não quero mais ficar com o corpo que eu tô. Vou fazer uma cirurgia e vou resolver meu problema. Tá, tudo bem, você tem o direito sim, mas o problema é quando o cara às vezes nunca tentou fazer nada. Então tem gente que nunca foi numa nutricionista sequer, ou que nunca foi num médico para avaliar como é que ele tá, se ele tem algum problema ou não tem. E aí ele decide de ontem para hoje que ele quer fazer uma cirurgia. Olha só, não vai conseguir. Ou se conseguir, entendeu? Pode ser que não dê muito certo. Porque a pessoa, quando ela não faz um preparo para a cirurgia, a pessoa quando não tem uma experiência com isso, quando ela não faz uma alimentação, quando ela não faz uma avaliação psicológica, e essa avaliação, ela diagnostica e trata muitas vezes distúrbios de comportamento como ansiedade, compulsão, tá? Essa pessoa tem grande chance de não ter um bom resultado no futuro. Ela pode perder o peso e com o passar do tempo voltar a fazer o reganho de peso. Ela pode voltar a esse peso quase que ao inicial às vezes, ou às vezes até mais, tá? Mas é porque essa pessoa, na grande maioria das vezes, não se preparou adequadamente, ou então ela fez a cirurgia achando que ali ia ser a solução do problema e ela não fez um acompanhamento como deveria, ela não tomou as outras medidas, ela simplesmente pegou, fez a cirurgia, foi para casa, parou de comer, aí ela vai lá, vai perder massa muscular, vai perder força, vai continuar desanimada, enfim, é uma situação difícil. Então, normalmente a gente recomenda que as pessoas tenham pelo menos um acompanhamento ou um período de 2 anos de tratamento para que então elas possam fazer cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica é uma arma que a gente tem contra a obesidade, tá? A cirurgia bariátrica não é a solução. A cirurgia bariátrica é uma ferramenta e ela tem que ser bem usada. Se ela for bem usada, tem chance de você ter um bom resultado. Tá legal? Espero ter esclarecido mais um pouquinho para vocês, tá bom?